Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa cozinha do Atual, que tá um risoto aos queijos hoje. Olha que você pode caprichar nesses queijos que vão ficar saborosíssimos. Ingredientes na nossa bancada. Em relação aos queijos, você pode escolher um que seja com um sabor mais forte. Nesse caso, nós vamos usar o provolone. Se você quiser usar o gorgonzola, por exemplo, aí você substitui o provolone pelo gorgonzola. Vamos usar também o queijo parmesão, nós vamos usar o queijo prato, nós vamos usar também a mussarela e um pouquinho de camembert ou brie, tanto faz, mas isso é tudo opcional, você pode colocar os queijos que gosta mais. O interessante do risoto é que ele precisa ser feito com esse arroz arbóreo para caracterizar bem o risoto. Ele vai ficar ao mesmo tempo grudadinho, mas ele fica al dente. Você consegue ver o grão e ele fica mais durinho, não fica aquele arroz empapado, né? Não fica aquele arroz com aquela característica do unidos venceremos. Na verdade, ele está bem grudadinho, mas ele está al dente. Então, precisa ser o arroz próprio para risoto. Então, vamos começar. Panela já no fogo. Nós vamos refogar um pouco de azeite com a manteiga, sempre colocando os dois juntos, porque evita que a manteiga queime. E ó, uma dica para o risoto é manteiga, 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 até depois de pronto, para ficar muito mais saboroso. E já vamos refogar cebola, que pode ser picadinha, e alho. Vamos refogar tudo? Passe de mágica. Cebola e alho já refogados e agora acrescentando o arroz para risoto. Então vamos refogar também bastante. Também é uma dica, né, para você fazer um bom risoto, é refogar bastante o arroz, porque ele vai soltar essa gominha que a gente precisa para ficar no ponto certo. E esse risoto ainda vai ficar ainda um pouquinho mais grudado por causa dos queijos, que vão dar aquele puxa-puxa de dar água na boca. Aos pouquinhos você vai acrescentando ou vinho branco ou saquê, que também fica muito gostoso. Então, aos pouquinhos, ó, você vai misturando, esperando secar. Rapidinho ele seca, evapora também, no caso, né, da bebida alcoólica. E ó, aos pouquinhos vai misturando. Mais um passe de mágica para a gente passar por esse processo. Com o vinho branco ou saquê já evaporado, ó, vamos colocar o caldo de legumes. Como nós vamos usar queijo, evite de usar caldo de galinha, né, ou com outros sabores, porque podem conflitar um pouquinho com os queijos. Então deixa eu aqui, ó, virar um pouquinho, misturar. Vou colocar todo, quase todo. Se precisar de colocar mais, eu vou colocar aos poucos no final do cozimento. Então, aquele passe de mágica maior um pouco, porque nós vamos fechar a panela, deixar cozinhar em fogo alto mesmo, e assim que ele estiver secando, eu vou ver se ele precisa de um pouco mais de água. Precisando, eu vou acrescentar. Estando pronto, a gente volta para mostrar como a gente vai misturar esses queijos. Um passe de mágica agora bem grande. Quando chegar aqui, ó, esse ponto que você consegue ver os grãos, mas ele ainda está com um pouquinho de água. Aí você começa a misturar os queijos. Vou começar pelo provolone, que é mais durinho. Aí você vai misturando para que dê tudo certo. O queijo prato, pode colocar bastante, viu, gente? Porque fica simplesmente maravilhoso. A mussarela. Agora, nada light aqui. Esse é para você comer de vez em quando e para agradar todo mundo, mas é só para de vez em quando mesmo. O brie ou o camembert, que são opcionais, eu vou colocar um pouquinho, porque dá um sabor todo especial. E o parmesão, por último, um pouquinho aí para a gente colocar na hora de arrumar o prato. Para terminar, salsinha picadinha e a manteiga que eu falei para você, que você vai colocar para dar um brilho. Vou usar só este pedaço.
E para finalizar o nosso risoto. Tá simplesmente um escândalo. Aí, ó, você desliga o fogo, deixa apenas uns 2 minutinhos na panela, deixa eu esperar aqui a manteiga, né, acabar de derreter. Deixa 2 minutinhos na panela e pronto. Sirva logo a seguir. O risoto, uma grande característica do risoto é justamente essa, ó, o puxa-puxa do queijo, ó. Isso é um espetáculo. Deixa eu fechar a panela. Nós vamos desligar o fogo e daqui a pouquinho eu já vou mostrar para você o resultado final já no prato. Você pode servir empratado, acabou de sair do forno, já emprata tudo bonitinho, já leva para a mesa. Não pode deixar o risoto muito tempo esperando, porque senão ele vai ficar completamente fora do ponto. Com todos esses queijos, ele vai grudar e vai ficar muito duro. Então, apenas o tempo de você pegar os pratos, servir, já levar para a mesa e saborear, aproveitar, vale a pena, viu? Nós vamos então para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho o Atual volta com o resultado da receita de hoje. O programa está apenas começando, não perca! O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje, nosso risoto aos queijos. São vários queijos diferentes. Como, né, leva muito queijo, ele vai ficar o quê? Um pouquinho derretido. Então, a diferença desse tipo de risoto para qualquer outro que leva apenas um tipo de queijo, um camarão ou uma carne, é que o outro vai ficar mais certinho na hora da montagem. Esse daí derrete, por isso que ele deve ser consumido também na hora. Pode apostar que dá certo. E use os queijos que você gosta mais. Na hora da substituição, sempre lembre, não dá para colocar um queijo muito forte junto com o outro também muito forte. Escolha um que tenha um sabor mais apurado. E entre no site atual.tv.br. E agora o Atual não para por aqui, tem mais para você. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, nós vamos falar sobre maternidade. Pois é, mamães de primeira viagem. Por isso nós convidamos o Dr. Norberto Loubach, que vai falar um pouquinho sobre essas dicas, e ele é obstetra e ginecologista. Não é isso, Dr. Norberto? Isso mesmo, Que bom Luciana. tê-lo aqui no programa Atual. Eu fico muito contente de estar sempre aí com você. Eu acho que toda informação que a gente pode passar sempre ajuda muitas pessoas, né? Quem pega uma informação pode até se ajudar a família, ajudar-se a se esclarecer, né? Com certeza. Isso é bom. Bom, as mamães de primeira viagem, quando chegam ao consultório gravidinhas, quais são as principais dúvidas que elas têm? Bom, elas têm muitas dúvidas, né? Uma grande preocupação que muitas mães têm é sobre se a criança vai nascer perfeita, como é que vai ser o parto, se isso ou aquilo é perigoso, quer dizer, com muitos temores. Sim. A mãe de primeira viagem que a gente fala, né? E também uma coisa curiosa que você perguntou que me lembrou, a primeira pergunta que geralmente a mãe faz logo que o bebê nasce, elas perguntam, doutor, ele é perfeito? Ou ela é perfeita, né? É verdade. É uma preocupação, claro. Chorou, tá chorando. E muitas vezes até o pediatra, quando volta, brincando, eu acho até que é uma brincadeira numa hora difícil, ele diz, olha, só tem um defeito, não tem dente. Tá certo. Para fazer uma graça, né? E essa coisa até mesmo das mães que acabam de ter os bebês e esse bebê é levado direto a ela, isso mudou, né, com o passar do tempo. Antes o bebê ficava todo enroladinho, a mãe não podia pegar ainda, hoje assim que nasce ele já vai para os braços da mãe. É o chamado alojamento conjunto, né? Quer dizer, a mãe e o filho são um conjunto que hoje, e já há muitos anos para cá, se considera que não se deva separá-los em hipótese alguma, a não ser num caso de uma doença da criança, um risco, que a criança precise de um ambiente especial, isolado. Mas a primeira coisa que se faz é exatamente essa, a criança nasce e vai para o lado da mãe, vai mamar logo que nasce, seja de cesariana, seja normal, a criança já começa a sugar, é impressionante, o reflexo age, né? Agora, recapitulando, né, antes de chegar essa hora, a melhor hora, né, de ter o bebê nos braços, como essa grávida deve proceder, por exemplo, com a alimentação? Olha, a alimentação, a gente não põe assim restrições a não ser na paciente que é obesa,
naquela que é diabética ou naquela que já era hipertensa ou que tem tendência, né? A alimentação, em princípio, ela é livre e o que se orienta é que ela seja o mais normal possível. Fugir de frituras, de coisas gordurosas, né? Mais frutas, legumes, balancear, equilibrar como uma pessoa normal. A gravidez não deve mudar a vida da mulher que tem uma saúde normal. Ela é um complemento na vida da mulher e é um acontecimento temporário, dura 9 meses. Sim. Em relação a remédios, as mães têm assim uma certa preocupação. Eu não posso tomar um remédio para dor de cabeça? Tem alguma restrição? Tem algumas restrições. A maioria dos medicamentos traz na sua bula um cumprimento de uma legislação. E a maioria, se você observar, vem bem claro lá, não usar nos primeiros 3 meses da gravidez, a não ser com ordem médica explícita. Então, quase todos os produtos antibióticos, tranquilizantes, anti-inflamatórios, soníferos, enfim, a maioria deles vem lá. Contraindicações ou cuidados especiais, não usar nos primeiros 3 meses. Por quê? Porque os primeiros 3 meses, ou as 12 semanas, né, iniciais da gravidez, para nós a gravidez dura 40 semanas, que dá no mesmo que 9 meses. Sim. Mas as primeiras 12 semanas, Luciana, são as semanas em que o bebê está sendo fabricado. Está se formando o cérebro, os olhos, a boquinha, o narizinho, os pulmões, o fígado, a vesícula, aquilo vai sendo fabricado dia após dia. E o grande risco é que substâncias estranhas que entrem nesse momento no organismo do bebê possam atrapalhar a fabricação, a produção de um órgão desses. Então é por isso que grandes proibições para os primeiros 3 meses. Mas tem produtos que se pode usar, por exemplo, as vitaminas. Mas tudo com recomendação Tudo médica. com recomendação, né? Remédio para dor de cabeça. Por exemplo, o que menos a gente acredita que seja menos nocivo é o paracetamol, que é um produto bem mais leve. Mas também não pode ser usado assim, sem controle. Com certeza, né? Sempre com recomendação médica. Sempre. Uma coisa que você falou antes da gente começar aqui o programa, eu lembrei agora, por exemplo, cuidados de beleza. Isso, questões estéticas, Isso. exatamente. A grávida deve e pode manter-se bela todo o tempo. A gravidez, para a maioria das mulheres, é maravilhosa para os cabelos, para a pele das mulheres fica sedosa, né? Por causa do excesso de hormônios que estão ali. Mas muitas mulheres, eu posso usar tal shampoo, eu posso tingir o cabelo. Tudo isso só pode se for olhar o produto e ver se ele permite o uso na gestação. Sim. Porque tem produtos de beleza que tem como chumbo, tinturas para fixação, e isso pode, no início, prejudicar o bebê. Bom, gravidez não é doença, mas todo cuidado é importante. Todo cuidado é importante. O que se vai comer, tratamentos dentários podem ser feitos todos. A radiografia do dente pode ser feita também. Muitas vezes o dentista me liga, eu até dou por escrito. Basta que se proteja o bebê com aquele avental de chumbo do dentista. Pode tirar um raio-x da cabeça da mãe, pode tirar um raio-x dos pulmões, se for necessário, protegendo o bebê com avental de chumbo que o radiologista usa para ele se proteger. Sim. Quer dizer, tem muitos recursos, né? Com certeza. Bom, então agora é só aproveitar, né? É curtir. É curtir, que são apenas 9 meses, mas depois é para a vida toda. Para a vida toda, com certeza. Obrigada, então, pela sua presença, né? Por trazer também esse carinho especial para as mamães de primeira viagem. Eu desejo que elas sejam muito felizes e que a grande inveja dos homens em relação a vocês é que nós não podemos gerar os filhos. Então a gente fica só olhando e depois pega no colo, mas a inveja existe. Isso mesmo. Obrigada mais uma vez, doutor Norberto. Um abraço para vocês. E lembrando que a gente está até falando um pouquinho sobre esse assunto, porque a Eliana volta neste domingo, junto à família do SBT, com um programa especial, e a receptividade do público com certeza vai ser, né? A volta dela depois de ter esse bebê lindo. A gente dá assim um carinho muito especial e fica logo esperando, ansiosos para ver a volta da Eliana neste domingo aqui na casa. Não perca de maneira alguma. Um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. O Atual está de volta e hoje você assiste ao 3º capítulo do documentário Desafio das Águas.
Os profissionais enfrentaram diversos obstáculos para chegar à empresa. A emoção dava lugar à adrenalina para começar o trabalho de reconstrução. Minha preocupação foi de salvar alguns documentos, alguns aparelhos. Muita pedra e muita gente. Na rua, um trânsito muito intenso, no céu, helicópteros e barulhos de sirene, bombeiro, você via BOP, você via exército. Telefone fixo aqui não havia, fibra ótica não tinha, quer dizer, a nossa comunicação estava completamente cortada e também não tínhamos acesso à TV porque estava sem energia, então naquele momento nós precisávamos nos unir. O desafio agora era encontrar um caminho para recomeçar. 12 estações de tratamento de água foram atingidas pelas chuvas e estavam paralisadas. A sede da empresa, devastada. Pela primeira vez, a Águas de Nova Friburgo se deparava com toda a sua capacidade de produção comprometida. Então foi muito complicado e a nossa preocupação é saber o que tinha acontecido com o resto do sistema. Não tinha noção do que tinha havido. E as informações começavam a chegar, caiu barreira na Eta Caledônia, parou as ETAs, a ETA está parada, a ETA Jazão está parada, a ETA Bela Vista parou. Aí a gente começou a ter essas informações assim, bem pingadas mesmo. Parece que desmanchou, né, a cidade. Realmente era o clima de guerra, de ter que resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que foi a maior catástrofe acontecida no Brasil até hoje, pelo que eu vi. Quer dizer, precisava de um plano de contingência sem termos. O trabalho incessante era o combustível para a missão que não podia falhar. A solidariedade foi peça-chave para enfrentar o desafio. Todas as concessionárias da holding enviaram equipes para dar apoio a Águas de Nova Friburgo. Viemos de Niterói para ajudar, mas somos uma empresa só. Águas do Imperador, Niterói, Friburgo, o torneio foi muito legal. É amizade sem medir esforço para nada. Você partir para cima. Era peão, era chefe, era supervisor, estava ali agarrado no meio da lama com a gente ali. Ó. Todo mundo veio com o intuito de resolver, não ligando para cansaço, não ligando para staff. Não importa se era da concessão de Niterói, de Friburgo. Todos eles eram super receptivos, olha, o que tem que fazer, o que a gente pode fazer, não sei o quê. Que a união realmente faz a força, cara. Uma camisa só. No total, eram 400 profissionais e 200 máquinas trabalhando 24 horas na tentativa de retomada do abastecimento. Uma batalha sem precedentes para todos esses homens. Nós descemos pedra, areia, cimento, tábua, tudo nas costas. Descer rocha, pedra, fazendo alavanca, usando rapel, cabo de aço. O primeiro desafio era localizar, né? Localizar, ver o tamanho da destruição. E o segundo era montar uma base para poder trazer o material até o local. O que estava dificultando o nosso trabalho aqui foi, como o Daniel falou, as árvores. Eram muitas árvores que desceu também do morro de cima, onde veio que aconteceu, que desceu essa barreira aí, essas pedras. Entendeu? Com a pedra muito grande, né? Essa pedra que era uma coragem que existia aqui no local. Nisso que desceu, levou, nós tínhamos que remover ela. E nós tivemos a ideia em fazer a tubulação em PAD e fazer uma estrutura de madeira para poder suportá-la, senão não teria como fazer as soldas. Realmente foi um desafio e a gente realmente, naquele momento, naquela semana, pelo menos a primeira semana, nós trabalhamos, cada um de nós, cerca de 20 horas por dia e essas outras 4 nos revezamos tentando dormir. Ver que ali tem muito de dedicação, de amor, de trabalho de equipe, de esperança. E eu acho que a nossa missão era maior do que o medo, né? Um sangue, suor e lágrimas. Vamos fazer quando a gente pensamos que não ia conseguir. Eu falei, gente, vamos ganhar, e os garotos também estavam empenhados a fazer o serviço e conseguimos. Os trabalhos eram tão longos, assim, os dias eram longos, a gente não estava tão absorvido naquilo ali, a gente não conseguia parar, não sabia nem quais os dias da semana eram. Eu percebi imediatamente nas pessoas uma vontade de lutar para vencer. Passei algumas noites sem dormir, inclusive, mas com o maior prazer
para poder deixar as pessoas pelo menos mais amenizadas. No dia 13, um dia após a tragédia, 3 estações de tratamento de água, Deboçan, Rio Grandina e Curuzu, voltaram a funcionar. Com isso, foi possível retomar 40% do abastecimento da cidade. Que a preocupação era retomar o abastecimento, né? Os hospitais, os pontos mais críticos, né? Que são os asilos. Uma outra questão que está preocupando os friburguenses é em relação ao abastecimento. Por isso a gente está aqui com Alexandre Bianchini, diretor da Águas de Nova Friburgo. Alexandre, qual a situação no momento do abastecimento na cidade? A situação, assim como toda a cidade, é bastante crítica, né? Além do problema da energia, a gente ficou com todas as unidades de produção sem energia durante todo esse período. Também muitos danos aconteceram devido às fortes chuvas. A prioridade era chegar à principal e maior estação de tratamento da cidade, a ETA Rio Grande de Cima. Todos os acessos estavam obstruídos por barreiras, pedras e troncos. A empresa precisou alugar helicópteros. Naquele momento, a maioria dos helicópteros no Rio já estavam à disposição de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, que já estavam considerando uma catástrofe. Para ter ideia, de helicóptero era difícil avaliar a estrada, onde que era a estrada do Rio Grande de Cima, porque se tornou um cenário assim, único de lama. Eu me lembro uma coisa que o Alexandre falou comigo por telefone na quarta-feira, falou: Cláudio, a estrada sumiu, Cláudio, a estrada sumiu. O Atual fica por aqui, amanhã estaremos de volta a partir de 12h15 e você assiste ao último capítulo deste documentário. Fique agora com o SBT Jornal.